Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula de hoje? Então, na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar com a literatura contemporânea 2, né? Então, na primeira aula, vimos a literatura contemporânea 1, o concretismo, neoconcretismo, poesia praxis, poesia marginal. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte da literatura contemporânea. Então, algumas características importantes, né, que a gente tem que pensar em relação a ela é que houve, né, para a literatura contemporânea uma mudança na ordem social e econômica das últimas décadas para divulgar essa literatura, essa arte, essa parte da cultura. Né? Então a gente vê com o advento aí da tecnologia, com a internet, né? A gente vê muito incentivo para a leitura, né? Os livros eles ficaram mais acessíveis para a gente, então a gente tem mais facilidade. Eu quero ler um livro, por exemplo, que foi publicado lá na época do arcadismo, né? Eu posso pesquisar esse livro na internet e eu tenho ele ali para mim em mãos, então ficou muito mais fácil, né? Quando eu era adolescente, né, que eu estudava no ensino médio, eu não tinha essa possibilidade. A gente tinha que ler o que a biblioteca do colégio fornecia. E muitas vezes não era assim obras que fossem os cânones da literatura, ou que fossem obras, de repente, que pegassem um público diferenciado, né? Então a gente sabe que hoje a literatura contemporânea ela tem várias tendências, né? Tendências, por exemplo, para fixar essa leitura das pessoas. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que leem os best-sellers, né? Que acabam se envolvendo com essa leitura e acabam trazendo essa importância da leitura para as suas vidas. Então, tudo isso, gente, faz parte das iniciativas, né? Os próprios autores de hoje, eles conseguem perceber qual é o maior tipo qual é o maior tema, né? O tema que mais rende leituras de obras, e eles acabam produzindo obras nesse trecho aí. Também temos a importância da leitura para o jovem, né? Para que o jovem possa desenvolver a aptidão da leitura. Então, as obras que eles produzem hoje são obras mais voltadas a esse tipo de público, né? E isso traz para a gente uma heterogeneidade de estilos. Então, são muitos estilos, são estilos diferenciados que acabam agradando a todas as pessoas. Eu não gosto de aventura, mas eu gosto de romance. Eu não gosto de romance, mas eu gosto de terror. Eu não gosto de terror, eu gosto de drama. Vai ter o drama. Então, essa perspectiva, né, que eles têm em relação às produções de hoje, né? Então, a gente acredita que a literatura contemporânea, ela começa em 1970 e a gente tem ela até hoje, né? E assim, nós temos algumas tendências relacionadas, por exemplo, ao regionalismo, então, dependendo do lugar que você está, da região que você está, os tipos de leitura que você faz, e também aos movimentos de migração das populações, né? Espaço rural para o espaço urbano, a problematização das relações amorosas, e logo, gente, vocês vão ver, já tem, na verdade, né? Eu já vi que já tem, inclusive, se não me engano, não lembro o nome da autora agora. Eles já fizeram um compilado de vários contos falando sobre, são vários, na verdade, vários autores, por isso que eu não lembro o específico, falando sobre a pandemia, né? Então é um tema bem atual, né? Que provavelmente daqui 20 anos, né, os filhos de vocês vão estar lendo. Nossa, olha como que era na tua época, né? Então, tudo isso, gente, é importante, tá? A gente vai vendo, vai estudando, né? E cada tema, cada momento histórico vivido, ele pode se tornar uma obra literária. E assim como aconteceu no decorrer da história, né? Então, quando a gente fala em tendência contemporânea na poesia, a gente vê essa heterogeneidade, né? Uma poesia heterogênea, mesclada, misturada, inusitada, e algumas temáticas relacionadas à violência, perplexidade do ser humano, né, no mundo estranho, a metalinguagem, a língua falando pela própria língua, a ironia, a contradição. Então, temos assim, gente, alguns poetas exploram a subjetividade quando eles vão escrever os seus poemas, outros experimentam novas formas,
né, dando uma espécie de continuidade a tudo que essa geração de 22 lá da Semana de Arte Moderna trouxe pra gente. Então, nós temos alguns autores, né, que são considerados contemporâneos, como Adélia Prado, José Paulo Paes, Manuel de Barros, Paulo Henriques Brito e Glauco Matoso. Cada um deles busca mostrar a essência daquilo que viveu, né? Por exemplo, a Adélia Prado, ela gosta de escrever sobre coisas corriqueiras, sobre coisas do dia a dia, sobre a vida dela como mãe, como dona de casa. O José Paulo Paes, por exemplo, né? Ele trabalha uma literatura mais voltada à natureza, assim como o Manuel de Barros. Então, cada um vai criando, vai colocando aí perspectivas na sua poesia de acordo com a sua vivência. Quando nós falamos da prosa, né, a gente tem a maioria das obras produzidas hoje, né, elas são obras de prosa, e assim, elas ganharam um espaço bastante grande, como eu já falei para vocês, com as revistas literárias, né, então você tem o acesso à revista e você consegue ver, saber sobre a história que está sendo produzida, qual é a opinião dos críticos literários sobre ela, se elas são boas ou não. Os blogs literários, gente, são maravilhosos, né? A gente tem, assim, vários blogs literários que trazem essa crítica para a gente, né, em relação à produção das obras. A crítica acadêmica também, né? E isso acaba dando uma ideia de leitura totalmente diversificada, né? Não é uma leitura que só, eu vou ler esse livro, mas eu consegui tirar essa ideia. Mas e os outros? O que os outros pensam em relação a eles? Quais livros estão sendo os mais vendidos? Quais livros são os mais comentados? Então, a gente consegue ver isso pelos blogs literários e tudo mais. Então, das tendências, nós temos o ultra-realismo na literatura contemporânea 2, que representam a violência, e normalmente uma violência urbana. Por que urbana? Porque hoje a maioria das pessoas vivem nas cidades, né? Esse regionalismo, por quê? Porque eles querem apresentar histórias de personagens que faziam parte de comunidades, né? Essa mescla do universo urbano, do universo rural. O romance histórico, que eles acabam pegando fatos que aconteceram na realidade e transformando esses fatos de maneira ficcional. As narrativas de caráter psicológico, onde existe a exploração das dimensões da realidade mais subjetivas. E aqui a gente tem alguns autores e o que eles trabalhavam a mais, né? Então, assim, na prosa regionalista, nós temos o João Ubaldo Ribeiro, Francisco Dantas, todos eles daqui. O João Ubaldo Ribeiro, gente, ele é um autor de novelas também, né? Então, as obras dele, muitas delas viram novelas, viram séries na televisão. A prosa intimista, né? Nós temos vários também bastante importantes, né? Temos aqui a Lígia Fagundes Telles também, que é uma dos nomes dessa prosa intimista. O Fernando Sabino também, que escreveu o Grande Mentecapto, que é uma obra bem interessante porque fala da mentira e as consequências que a mentira pode trazer na vida das pessoas. Temos a literatura fantástica com vários autores, entre eles o Moacir Scliar, né, que escreve muita crônica, né, contos. A Lígia Fagundes Telles também, que participa da literatura fantástica também. A literatura chamada policial, nós temos o Rubem Fonseca, o Dalton Trevisan, né, autores assim, Ana Miranda, meu Deus, gente, só autor de nome aqui, importante. O Dalton Trevisan, a gente falou sobre ele nas aulas, né, que ele é conhecido como o vampiro de Curitiba, porque ele vive recluso, ele é avesso a tudo que se refere a mostrar o seu eu. Ele não gosta de se mostrar, ele não gosta de se mostrar fisicamente diante das câmeras. A Ana Miranda, ela escreve muito sobre esse romance policial. Temos os contos também, né? Todos esses autores se encaixam nos contos, nas crônicas, que são importantes, e também em outros, né, gente? Outros temas, outros títulos, como Milton Raton, que escreveu também bastante obras que são cobradas em vestibular. Então, a gente acabou vendo esses autores já nas aulas anteriores aí, né? E assim, gente, eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem melhorar a escrita de vocês, se quiserem escrever bem, né, em redações de vestibular e tudo mais,
a única coisa que vai ajudar vocês é o conhecimento de mundo. E como que eu tenho conhecimento de mundo? Lendo, lendo e lendo, e muito, para que você possa construir um conhecimento teu, para que você possa ter sobre o que falar, para que você possa conversar com as pessoas, entender o que cada uma delas quer e o que você quer passar, né? Então, não existe uma fórmula mágica de eu chegar, eu quero colocar tudo o que eu sei na tua cabeça. Existe? Não existe, né? Qual é essa fórmula? É o conhecimento de mundo que vocês adquirem por meio da leitura. Se eu for pegar, vamos pegar, por exemplo, deixa eu pensar, numa aluna aí, ou aluno, sei lá, o Rafael. Vou pegar o Rafael da turma de vocês. Quando o Rafael entrou no 6º ano, o conhecimento de mundo dele era 1, né? Quando ele está agora, que ele teve toda essa caminhada de aprendizagem, né, que ele está no último ano, todo o conhecimento que ele adquiriu, ele vai mostrar esse conhecimento. Não vai ser o mesmo conhecimento que ele tinha lá no 6º ano. Ele mudou, né, ele aprendeu, ele criou, ele construiu. Tá? E isso acontece com todo mundo, gente. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais conhecimento de mundo a gente tem, certo? E mais propriedade de falar aquilo que a gente precisa, a gente também tem e vai criando. E no teatro, né, nós temos algumas peças teatrais que trabalham com esse engajamento social e também trazem uma postura bastante cômica, né? Então a gente, assim, é até vergonhoso falar, né, gente, mas, né, muitas pessoas nunca foram a um teatro, né? Vergonhoso por quê? Porque a sociedade não deixa a gente fazer isso, por causa do preço, por causa da dificuldade que a gente encontra, né? E assim, é um momento assim, onde as pessoas conseguem entender um pouco mais sobre como é essa visão do teatro, dos artistas, das cenas, né? De tudo que é trabalhado ali, certo? Gente, agora nós vamos trabalhar um pouquinho ali com os exercícios, tá? Então, lá na página 27, tá? Então, nós temos o primeiro textinho ali, que é: o assassino era o escriba. Então, ele diz assim: meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente, um pleonasmo principal predicado de sua vida regular, como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva. O tempo todo, um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Então, gente, é o Paulo Leminski, né? Que o Paulo Leminski, ele é um autor, assim, que escreve bastante poesia, escreve crônica também, escreve contos. E ele quer que a gente marque ali na questão uma questão que está errada. Então, vamos ver a primeira aqui. Terminologia sintática e morfológica, que em um primeiro momento é motivo de estranhamento, consegue o efeito de humor no poema. É exatamente isso que ele gosta de fazer, né? Ele utilizou termos relacionados à gramática, né? Termos relacionados à ordem morfológica, à ordem sintática das palavras, para causar esse humor. O eu lírico demonstra, por meio da composição de texto pessoal e confessional, o seu desconhecimento gramatical. Gente, será que esse texto, uma pessoa que escreveu esse texto, desconhece a gramática? Não, né? Conhece e muito, para saber que termos, o que cada parte, o que o sujeito inexistente é, o que um pleonasmo é, o que uma regência é, o que um pronome é, a função de cada um deles, né? Então, essa é a resposta errada. C. Nos primeiros 7 versos, o eu lírico apresenta seu professor, que por meio de suas ações e funções é caracterizado como um torturador, né? Geralmente, a ideia que as pessoas têm do professor, principalmente quando é um professor de gramática, por ele ser mais exigente, dele querer que o aluno escreva conforme tem que ser a norma culta, né? Ele
taxado como um torturador, né, gente? Então, é verdadeira também. Entre os versos 8 a 16, o leitor toma consciência de todos os fracassos que compuseram a vida do professor. Exatamente. Tipo, ele casou com uma mulher, ele era infeliz, acharam alguma coisa que não indefinida em sua bagagem, várias outras coisas que aconteceram com ele. O texto é estruturado em forma de narrativa policial, mas em função de sua organização gráfica, métrica e ritmo, é considerado um poema verdadeiro, né? Como se fosse uma notícia lá de algum caso relacionado a um caso policial. Hoje tá difícil sair a palavra certa. Gente, eu quero que vocês agora pausem um pouquinho esse vídeo e que vocês façam a leitura desse texto, tá bom? Eu vou esperar. Então, gente, como vocês já fizeram a leitura, a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, de acordo com o texto, entende-se que o chão da infância da narradora é marcada pelo quê? O que tem na infância dela? O que faz com que ela lembre dessa infância? Seria o que, gente? Vocês leram, vocês sabem. Qual que vocês marcariam? A incômoda viuvez da tia, a ausência do pai, o convívio com família e pajens, medo da escravidão ou indiferença dos pajens, né? Seria o quê? Seria o convívio, né, gente, com a família e com os pajens. É isso que formou a infância dela, é isso que ela lembra, é isso que traz essa ideia em relação ao que ela precisa. E o próximo também, eu quero que vocês pausem o vídeo e leiam, porque só eu que tô lendo, e eu quero que vocês entendam, que vocês vivam essa leitura. Como a gente falou tanto em leitura hoje, a importância da leitura, né, gente? Pausem um pouquinho, tirem esse tempinho para vocês analisar cada questão, pensar em cada questão, né? E façam a leitura. Tá, agora que vocês fizeram a leitura, né? Então a gente tem ali no texto a ideia de ilusões perdidas diz respeito ao que será, gente? Quais seriam essas ilusões perdidas, né? O que a personagem mais queria na vida dela? Ela mais queria era ser mãe, ela queria ser mãe, porém a sua gravidez não agradou o marido, né? E isso acabou causando um problema. Por que um problema? Né? Porque o marido dela ficou bastante desapontado e acabou sumindo por 3 meses para procurar uma solução do que para ele era um problema, mas para ela não. Ele acabou decidindo trocar o filho recém-nascido por uma casa, né? E a mãe acabou aceitando aquilo, né, gente? Por quê? Porque ela olhou a casa e ela conseguia imaginar que de repente ele pudesse mudar de ideia, que ela pudesse ter outros filhos, enquanto o marido ele só pensava nos futuros negócios, né? As casas que conseguiria com o comércio dos próximos filhos, né? Então, assim, o título ele traz pra gente, ó, a Casa das Ilusões Perdidas é uma não realização da maternidade, né? Então, enquanto ela queria ser mãe, queria, né, ter seus filhos, o marido pensava só no dinheiro, em vender os filhos para conseguir bens materiais. Então, qual a resposta ali, gente, que eu posso colocar? Seria a letra A, né? Realização da maternidade que, na verdade, não atinge a sua plenitude, certo? Então, gente, assim, eu sei que a nossa última aula do ano e da última aula, na verdade, da vida de vocês, né? De literatura, para muitos, né? De vocês, porque se vocês forem fazer algum curso relacionado a letras, a jornalismo e essas coisas, vocês vão ver mais literatura, senão... Eu só quero assim, gente, agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo companheirismo, por todos esses anos de trabalho. Quero pedir desculpa se algum dia eu magoei algum de vocês. E quero, assim, do fundo do meu coração, pessoal, desejar para vocês tudo de melhor. Vocês, para mim, são a minha família. Eu passo mais tempo na escola do que na minha casa. E eu desejo muito, assim, gente, que cada um de vocês possa realizar o sonho que vocês sonharam. Eu guardei aquelas
aquela primeira atividade que nós fizemos no primeiro dia de aula, e um dia, quando a pandemia passar, eu quero conversar com vocês para ver se aqueles desejos que vocês sonharam para esse ano, as metas que vocês criaram para esse ano, elas se realizaram. Então, gente, eu desejo a vocês tudo de bom. Eu sei que eu queria estar, né, com vocês nesse momento, queria estar junto com vocês, queria estar dando um abraço de despedida para vocês, eu queria desejar toda a felicidade pessoalmente, mas não podemos fazer isso, então eu quero que vocês pensem do fundo do coração de vocês, no que vocês querem, né? Qual profissão vocês escolheram, e eu desejo que vocês passem no vestibular, que vocês consigam realizar todos os objetivos que vocês têm, gente, porque vocês são maravilhosos, vocês fizeram parte da minha vida por tanto tempo, vocês estão sempre nas minhas orações e vão continuar. Um abraço muito, muito, muito apertado do fundo do meu coração, e que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, gente, e boa sorte e uma boa vida para vocês. E o que vocês precisarem em qualquer momento da vida de vocês, saibam que vocês têm uma amiga aqui junto com vocês, que vocês podem contar comigo no que for preciso, no que for necessário. Um abraço, fiquem com Deus.